Blocos e registros da SCD. Blocos do arquivo. Entre o registro inicial e o registro final, o arquivo digital é constituído de blocos, referindo-se cada um deles a um agrupamento de informações. Então, nós temos aqui quais são os blocos da SCD. Temos 4 tipos de blocos, né? O bloco 0 é o bloco de abertura, identificação e referências. Bloco I, os lançamentos contábeis. Bloco J, as demonstrações contábeis. E o bloco 9 é para controle e encerramento do arquivo digital. Então veja, o arquivo digital é composto por esses blocos. Cada bloco terá um registro de abertura, registros de dados e um registro de encerramento. Após o bloco inicial, o bloco 0, a ordem de apresentação dos demais blocos é a sequência constante na tabela de blocos acima. Então 0i J9. Salvo quando houver especificação em contrário, todos os blocos são obrigatórios e o respectivo registro de abertura indicará a presença ou a ausência de dados informados. Registros dos blocos. O arquivo digital pode ser composto com os registros abaixo descritos. Então, aqui estão as tabelas de registros, né? Bloco 0, abertura do arquivo digital e identificação do empresário ou da sociedade empresária. Qual é o registro? 0000. Qual é o nível? 0, ocorre uma vez. Daí nós temos a abertura do bloco 0. É o registro 001. Ele é de nível 1, é filho desse aqui e ocorre apenas uma vez. Ainda no bloco 0 nós temos outras inscrições cadastrais do empresário ou da sociedade empresária. É o registro 7. Ele é de nível 2, então é filho desse daqui de cima, do bloco 1, do registro 1. É o registro 7, filho do registro 1. E ele pode ocorrer várias vezes. Temos a escrituração contábil descentralizada. Né? Também é de nível 2, ocorre várias vezes. Tabela de cadastro de participante. Também é de nível 2 e ocorre várias vezes. Identificação do relacionamento com o participante. Esse já é de nível 3, ou seja, é filho desse daqui, ó. O 180 é filho do 150 e é de 1 para N. Tá? Então, se aparecer aqui um cadastro de participante, ele pode ter de 1 a vários, de 1 para muitos aí, identificação de relacionamento com o participante. Tá? Por fim, nós chegamos no bloco 990, 0990, aliás, no registro 0090, que faz parte do bloco 0. E esse daqui, esse registro, ele encerra o bloco 0. Daí chegamos no bloco I. O bloco I ele é aberto com o registro I001, tá? De nível 1. Ele é filho lá do primeiro registro. Tá? Ele ocorre apenas uma vez. Identificação da escrituração contábil I010, de nível 2, é filho do I01. Ocorre também apenas uma vez. Livros auxiliares ao diário. Identificação das contas, campos adicionais, termo de abertura, plano de contas referencial. Veja que o plano de contas referencial é filho do plano de contas, olha. É de nível 4, né? Então o I51 é filho do I50, tá? Ocorre também aí de 1 para muitos. Tabela de históricos padronizados, centro de custos, saldos periódicos, detalhe dos saldos periódicos, lançamento contábil, partidas, balancetes, detalhes do balancetes e por aí vai. Até nós chegarmos aí no encerramento do bloco I, que é encerrado com o registro I990. Tá? Depois daí nós abrimos o bloco J, registro J001, ocorre uma vez. Daí vem as demonstrações contábeis, é o J005, filho do J001, ocorre várias vezes. Aí vem as demonstrações do resultado, outras informações, termo de encerramento, identificação dos signatários e finalmente o encerramento do bloco J, J901. Encerramento do bloco J, J990. Daí nós chegamos no bloco 9, né, que é o último bloco. Abrimos o bloco 9 com o 9001. Informamos os registros do arquivo, é o 9900. Encerramento do bloco e encerramento do arquivo digital. Tá? Aqui existe uma legenda, né? O asterisco depende do tipo de escrituração.
Então, se nós vimos algum asterisco aqui, ó, esse, por exemplo, lá no I, livros auxiliares, depende do tipo de escrituração. E V, vários por arquivo. São obrigatórios os registros de abertura e de encerramento do arquivo e os registros de abertura e encerramento de cada um dos blocos que compuserem o arquivo digital relacionado na tabela. Também são exigidos os registros que trazem a indicação registro obrigatório. Os registros que contiverem a indicação ocorrência 1 por arquivo devem figurar uma única vez. Os registros que contiverem itens de tabela, totalizações, documentos podem ocorrer uma ou mais vezes. Um registro pai pode ocorrer mais de uma vez no arquivo e traz a indicação ocorrência vários por arquivo. Por outro lado, um registro dependente detalha o registro principal e traz a indicação. 1 para 1, somente deverá haver um único registro filho para o respectivo pai. 1 para n, poderá haver vários registros filhos para o respectivo pai. A geração do arquivo requer a existência de pelo menos um registro pai quando houver um registro filho. É evidente, né? Campos dos registros. Aqui nós temos a tabela de campos. Olha. Número, indica o número do campo. Campo, indica o mnemônico do campo. Descrição, indica a descrição da informação requerida no campo respectivo. Deve-se atentar para as observações relativas ao preenchimento de cada campo quando houver. O tipo do campo, N numérico, C alfanumérico. Tamanho, indica a quantidade de caracteres com que cada campo deve ser preenchido. Nós já vimos algo sobre isso, né? Então, a indicação de um algarismo após o campo N representa o seu tamanho exato. A indicação de traço após um campo N significa que não há número máximo de caracteres. A indicação de um algarismo após um campo C representa o seu tamanho exato. A indicação tracinho no campo C representa que seu tamanho máximo é 255. A indicação 65536 após um campo C representa que seu tamanho máximo é 65.536 caracteres, excepcionalmente. DEC indica a quantidade de caracteres que devem constar como casas decimais quando forem necessárias. Tabelas externas. Exemplos de órgãos mantenedores e endereços eletrônicos das tabelas externas. Tem IBGE, a tabela de municípios, está no nosso banco de dados. Tabela de país está no nosso banco de dados. Plano de contas referencial está no nosso banco de dados. Código de CEP. Nós temos a tabela de CEP para armazenar, né, os CEPs dos Correios. E tabela de qualificação de assinante, esse não consta no nosso banco de dados. Aí a gente vai ver se a gente coloca isso. Eu deixei isso no código, né? Qual é o ideal para nós termos essa tabela de qualificação. Aqui nós temos a composição dos livros. A forma de escrituração. E aqui o nível do registro, tá? Então, por exemplo, olha, o que é esse O, esse F, esse N? Vamos descer um pouquinho aqui. Deve ter uma legenda lá embaixo, tá? Aqui, ó. 1. Obrigatório se existe o registro 150. Então, quando aparecer esse 01 aqui, ele vai ser obrigatório só se existir esse outro, né? Tá, aqui são as legendas desses parênteses com números. Aqui as letrinhas, olha. G, R, A, B, Z são as formas de escrituração que nós já vimos. E essas outras três letras representam a obrigatoriedade. O registro é obrigatório. F, o registro é facultativo, informa se quiser. N, não se aplica ao tipo de escrituração. Então, vamos voltar aqui para nós compreendermos melhor essa tabela. Aqui, ó. Então, o registro 000, para qualquer tipo de escrituração, ele é obrigatório. Tá? E ele é um registro de nível 0. Registro 0001. Para qualquer tipo de escrituração, ele é obrigatório. Ele é de nível 1. Tá? Registro 7. É obrigatório para todo mundo. E ele é um registro de nível 2. Tá entendendo como é que funciona aqui essa tabelinha? Ela ajuda bastante na hora de construir a sua escrituração. Eu vou até imprimir isso daqui, tá? Para você construir, fazer a lógica lá da construção do arquivo. Registro 20 é facultativo para todo mundo, né, a escrituração contábil descentralizada. Registro 150 é facultativo e ele não se aplica no caso de um livro B, né, de uma escrituração B. Registro 180 não se aplica no caso da escrituração B e ele é facultativo, no caso ele vai ser obrigatório
em relação a 1. No caso, quando aparecer o 150 aqui, ele é obrigatório, tá? A gente vai ver isso, esse 1 lá embaixo, ele vai informar isso, né? No finalzinho dessa tabela. 990 é o fechamento do bloco 0, ele é obrigatório para todo mundo. Daí vem o bloco I, olha, a abertura do bloco I, são os registros I001 e I010, obrigatório para todo mundo, tá? Já o I012, os livros auxiliares ao diário, no caso do G, não é para aparecer. No caso do R é obrigatório, no caso do A é obrigatório, no caso do B é facultativo, no caso do Z é obrigatório. I015, mesma coisa. Olha esse caso aqui, ó. I020 é facultativo para os 3 primeiros livros, não se aplica ao Z. E o I30 é obrigatório se você informar o I20. Deve ser isso, esse 5 que está aparecendo aqui, tá? Esse termo de abertura. Aí tem que conferir esse 5 entre parênteses lá embaixo, né? Vamos ver. Registro obrigatório para as pessoas jurídicas sujeitas a registro em órgãos de registro do comércio, juntas comerciais. Então não é aquilo que eu falei, né? Como ele estava perto do outro registro, eu imaginei, mas não. No caso 5, o registro é obrigatório, né, para as pessoas jurídicas sujeitas a registro em órgãos de registro do comércio, as juntas comerciais, tá? Então é obrigado a colocar a sua empresa na junta comercial? É. Se for, esse registro aqui é obrigatório, esse termo de abertura, tá? Aí vem o plano de contas, né, que é o I050, obrigatório para todos esses livros, facultativo para o livro Z. Aí você vai seguindo aqui a ordem, vai vendo qual é o nível de cada um dos registros. Aí nós vamos chegar no registro J, tá? J001, que é a abertura, é obrigatório para todo mundo. Aí vem os registros do bloco J. Chegamos no final do bloco J, é obrigatório para todo mundo, né? E chegamos ao registro final, que é o registro de fechamento, né? No bloco final, né, que é o bloco 9. Esse bloco ele tem 1, 2, 3, 4 registros. Eles são obrigatórios para todos os livros, tá? Abertura, registros, encerramento e encerramento do arquivo digital são obrigatórios aí para todos os tipos de escrituração. Aí aqui, como nós já vimos, é a legenda para nós entendermos como é que funciona essa tabela. Então é legal que você imprima essa tabelinha aqui. Ela funciona como uma colinha ali para você compreender a lógica, né, da criação do arquivo que nós colocamos lá, né, que você pode fazer também para desenvolver a sua própria lógica da escrituração contábil digital, né, na hora de você gerar o seu arquivo. Essa tabelinha vai te ajudar bastante.